Este é o canal Versátil de maio, mais um mês de grandes lançamentos. O principal destaque do mês é a coleção Filme Noir, que chega ao volume 13, né? Uma caixa em luva reforçada, com 3 DVDs reunindo 7 filmes ligados aí ao universo do filme noir. Lembrando que esse 7º filme está nos extras e essa caixa ela é dedicada à obra do Edgar J. Ulmer, né, aquele diretor de origem austríaca que começou no expressionismo alemão, tem uma história no cinema alemão e se tornou um dos principais diretores de filmes B em Hollywood. Nessa caixa nós vamos colocar a versão restaurada, inédita, do Curva do Destino Detour, e além de 2 outros filmes dele. Aí o filme que está no extra é justamente um desses filmes, que é o Morto Desaparecido, Murders My Beat, de 55, o último filme da Barbara Payton, que é uma atriz também que fez nome aí no filme noir. Nós já tínhamos lançado Amanhã Que Não Virá. Então esse é o 7º filme, são 3 filmes do Edgar J. Ulmer e celebrando a obra desse importante diretor. Então o disco 1 já começa com Curva do Destino, o Detour, que é um dos filmes noir mais icônicos, junto com Gone Crazy, o principal filme noir dos pequenos estúdios, chamado Poverty Row, lá de Hollywood, que produziram muitos filmes noir. É um filme de baixíssimo orçamento. O Ulmer gostava de espalhar a lenda que ele tinha filmado em 6 dias, mas depois os estudiosos, as pesquisas demonstram que isso o filme levou aí de 2 a 3 semanas de filmagens. E é um filme sim, com muita criatividade visual do Ulmer para resolver as contingências de produção. Um filme extremamente noir, né? Se você pegar, estudar em sala de aula, mostrar isso para os alunos, é todo o fatalismo noir, a questão do protagonista, do anti-herói, a femme fatale incrível da Anne Savage, a Vera, né? E além aí da fotografia, né? É um filme realmente bastante noir, ele está restaurado, nunca foi lançado assim com essa qualidade no Brasil, e ainda tem um excelente extra de um especialista de filme noir que fala de toda a carreira do Ulmer, inclusive da relação dele com o dono lá da Universal, o Gato Preto, né, que foi o primeiro filme que ele dirigiu em Hollywood, e toda a trajetória do Ulmer. Então vale bem a pena para quem gosta do Detour, muito melhor que a cópia anteriormente lançada aqui no Brasil. No disco 1 nós temos também Por Uma Mulher Má. Esse também é uma pérola aí do filme noir, restaurado pela Film Noir Foundation, tá? Inclusive vem com um ótimo extra de mais de 20 minutos, em que o filme é analisado. É um dos filmes noir filmados em São Francisco, tá? Isso é interessante. Não é a cidade que sempre se aparece nos filmes noir, tem alguns filmes noir, e esse é um dos filmes noir de São Francisco. É do diretor do Felix E. Feist. O Feist é um diretor também do filme noir B, dos pequenos estúdios, que filmava com baixíssimo orçamento. Aqui ele tem até um dos melhores orçamentos da carreira dele. Tem o Lee Jacob, aquele ator que todo mundo vai lembrar do 12 Homens e Uma Sentença, Jane White e o John Doll. Todos eles fizeram aí, faziam filmes na época, mas eles estão, como está no extra, em papéis diferentes do que eram comumente escalados. Então Lady Cobb como protagonista, ele era coadjuvante, a Jane White como ela é a mãe, a perfeita, dona de casa, a namoradinha da América, aqui como uma femme fatale. Então um filme bem interessante, tá? Inclusive com uma sequência final muito com espaço, trabalho de espaço, de direção muito interessante, e na linha do James M. Cain, né? Das pessoas aí comuns que acabam se envolvendo por questões passionais, se envolvendo com crime. Aí nós temos no disco 2 O Demônio da Noite, que é uma tradição da Versátil. A gente já lançou vários dos filmes Bs que o Anthony Mann dirigiu com fotografia do John Alton, aquele diretor de fotografia talvez o mais importante do ciclo do noir. E aqui é mais um desses filmes. Nós lançamos Mercado Humano, Pecado Sem Mácula, Entre Dois Fogos, e agora O Demônio da Noite, que é He Walked by Night, que apesar dos créditos tá o Alfred L. Worker, tá? Como dizem os historiadores, ele dirigiu muito pouco do filme. O filme tem toda a mão, toda a mise-en-scène característica do Anthony Mann. O Anthony Mann está escrito do começo ao fim no filme, e tem um protagonista bem interessante que é o Richard Basehart, que nós acompanhamos, é baseado numa história real. A trama do filme teve até um consultor da polícia, que é justamente de um assassino que acabou matando um policial e foi perseguido aí pela polícia. Então tem todo aquele sistema do docu noir,
com o trabalho de fotografia, a sequência da perseguição final, é o John Alton na veia, assim, aquela coisa maravilhosa que o John Alton conseguia fazer com o trabalho do claro e escuro, impressionante, e tem um ótimo extra de 11 minutos falando da importância do filme. E mais uma vez eu pontuo que essa cópia é 1000 vezes melhor do que a anterior lançada aqui no Brasil, que não estava restaurada. Aqui a gente pode ver o trabalho de fotografia realmente do John Alton. Junto no mesmo disco, O Insaciável, aí continuando essa sessão especial do Edgar J. Ulmer, O Insaciável Ruthless, que foi o filme de maior orçamento do Ulmer, na verdade, muitos consideram como se fosse o seu Cidadão Kane. Na verdade, assim como Cidadão Kane, aqui nós temos um filme de estudo de personagem de um homem extremamente ambicioso, que é Sir Horace Vandyck, que até um personagem fala, ele é um estilo de vida, ele não é um personagem, porque no fundo ele deseja tudo aquilo que ele não possui, ele deseja. Então ele é um voraz capitalista, não só no sentido financeiro, de acúmulos de capital, mas de acúmulo inclusive de sentimentos e de sensações. Então ele vai colecionando mulheres, colecionando capital. Então é um drama noir muito interessante, né, porque é um personagem que toda essa moral, né, extremamente, bastante complicada, há toda uma ambiguidade, um mundo caído, muito bem retratado pelo Ulmer, e a figura do Zachary Scott, e também aqui do Sidney Greenstreet, que são duas figuras aí dos filmes noir. O Sidney Greenstreet vai estar em outro filme que eu vou falar logo mais agora. E no disco 3, nós temos o Brumas. O Brumas é um filme interessantíssimo. Nós lançamos há pouco a caixa do Marcel Carné, com realismo poético. E o Brumas, ele faz assim, meio que uma transição, é o único filme do Jean Gabin, o primeiro filme que ele faz lá em Hollywood, que não dá muito certo, falando em inglês. Começou a ser dirigido pelo Fritz Lang, e aí houve a famosa briga entre o Fritz Lang e o Jean Gabin por causa da Marlene Dietrich. Tem um excelente extra, inclusive de mais de 20 minutos, com toda a turma lá do noir, dos especialistas de noir. Aí o Art Maio assume a direção, e você tem toda a dinâmica do Jean Gabin, da Ida Lupino, aquela atmosfera que remete ao realismo poético. É um filme meio bizarro, porque tem um registro de realismo poético com um filme noir, noirish, na verdade, que não se resolve muito bem. É um filme muito interessante, vale a pena o relacionamento que ele traz de estranho. É um filme estranho que é a ponte aí desses dois momentos do cinema, e o Jean Gabin em Hollywood. Só por isso, e ainda a Ida Lupino, já vale a pena realmente a visita ao Brumas. E no mesmo disco nós temos o Máscara de Dimitrios, tá? Um filme noir da Warner, o Gian Negulesco, que era um diretor que meio operário padrão, faz vários filmes noir. E aqui o interessante é a dupla, Peter Lorre e Sidney Greenstreet, que seduziram os fãs no Falcão Maltês, uma presença super marcante no Falcão Maltês, é impossível ver o Falcão Maltês e não lembrar dessa dupla. E aqui eles vão aí protagonizar esse filme sobre esse personagem enigmático, esse Dimitrios, né, em quem a gente vai aí descobrir desse passado, que personagem que é esse, e como ele envolveu, modificou a vida de tantas pessoas, né. Tem um pouco daquela intriga meio de espionagem, uma intriga oriental, e é baseado num romance do Eric Ambler, que é citado como um dos principais romances policiais de suspense do século XX. Então é bem interessante. Esse não está restaurado, mas é a melhor cópia disponível que tinha do filme, e vale a pena pelo registro aí do Peter Lorre e Sidney Greenstreet contracenando juntos. No outro lançamento de destaque, ligado, claro, ao filme noir volume 13, é o filme noir francês volume 2, que reúne aí mais uma caixa dedicada à tradição do policial francês, o famoso Polar. São 6 clássicos filmes do Polar, tá? Todos em versões restauradas, com muitos extras, né? Destacando bem que tanto o Bob o Jogador como o Gangster de Casaca, que já haviam sido lançados aqui por outras distribuidoras, estão em cópias restauradas, tá? Inéditas, recentemente restauradas, e o Bob o Jogador vem com mais de quase 40 minutos de extras. Realmente é uma nova experiência de assistir esses filmes. E é uma edição limitada, também caixa em luva reforçada, uma edição limitada com 6 cards. O Bob o Jogador é um dos trabalhos mais importantes do Jean-Pierre Melville, o primeiro Polar que ele faz. Então tem toda uma história do filme policial francês, o Melville, ele está lá inserido, tá? Lembrando que a gente lançou quase tudo já do Melville. Esse filme tem uma importância também pelo uso dos cortes secos, da câmera na mão, há todo um frescor de realização que é considerado um filme que antecipa, assim como O Silêncio do Mar, do Melville, a Nouvelle Vague.
tá? E o Melville vai ser uma das referências, né? Tem uma coisa muito interessante aqui também, que é um filme na tradição do heist movie, que depois assim tem toda uma influência, todo um diálogo com a tradição do filme hollywoodiano, o filme noir, com filmes como O Segredo das Joias, e um dos autores que trabalham no roteiro com o Melville é justamente o autor do roteiro do Rififi, do Jules Dassin. Então é um grande filme do Melville, finalmente aqui restaurado, ainda com ótimos extras, com uma história muito interessante. Vejam sobre o ator que interpreta o Bob Jogador, que é uma história realmente chocante. No mesmo disco nós temos o Sinfonia para um Massacre, que é um filme do Jacques Deray, aliás, perdão, desculpa a pronúncia do francês, que é um diretor que fez muito policial, é um especialista em policial, conhecido aqui no Brasil sobretudo pelo Borsalino, com o Alain Delon e Jean-Paul Belmondo. Aqui nós temos um filme dele com Jean Roquefort, muito interessante, porque ele, na verdade, é extremamente policial, é uma venda de drogas, é um golpe com dinheiro envolvendo, e toda a trama envolvendo um tentando passar a perna no outro, e toda essa trama vai na verdade, se desenrolando de uma maneira bem interessante. Então, um belo filme com uma versão, inclusive, restaurada. No disco 2, nós temos o Sedução Fatal, que aí junto com o Bob Jogador, o principal filme da caixa, tá, do Julien Duvivier, tá, um diretor que é muito admirado na França, admirado pela crítica francesa, então pelos diretores também como Jean Renoir, tá, diretor do Demônio da Algéria, lá do realismo poético francês, e aqui ele trabalha com Jean Gabin, tá, um polar extremamente cínico, extremamente pessimista. O Jean Gabin é dono de um restaurante em Paris, que ele vai receber a filha de sua ex-mulher, a sua enteada, ele vai dar emprego para ela, porque a filha falou que a ex-mulher morreu, só que as aparências enganam. E aí começa toda uma trama extremamente com um cinismo, com uma sordidez bastante grande, e um grande papel do Jean Gabin. Atenção ao final. O final, como é filmado pelo Duvivier, um dos finais, um final bastante impactante, aliás. E vem um ótimo extra falando da importância desse polar do Duvivier. Aí nós temos o Gangster de Casaca, que é um dos polares mais famosos do cinema, que é do Henri Verneuil, também um especialista, e que tem a primeira vez um encontro entre dois grandes nomes do polar, o Jean Gabin e o Alain Delon. Alain Delon aqui bastante novo, né? É da época mais ou menos aí do Leopardo, né? Pouquinho depois do Rocco e seus irmãos. Então aí você tem um encontro, o famoso filme de golpe também, é um heist movie, um assalto a um cassino em Cannes, entre um criminoso mais velho e um criminoso mais jovem, e aí toda a tensão que se dá nessas duas personagens, com uma sequência final também de antologia. Assistam, depois vocês me falam se vocês concordam comigo que é inesquecível essa sequência final dos Gangsters de Casaca. No disco 3 nós temos O Sétimo Jurado, um dos filmes mais interessantes da caixa, do Georges Lautner, que é o diretor do Morte de um Corrupto, do volume 1, com Bernard Blier, que é aquele filme que vai trabalhar a questão da província, filme de estudo de personagem, a província, a vida burguesa, e todos os desejos reprimidos, aquela sociedade interiorana francesa, que vai lembrar aí o que o Chabrol viria a desenvolver na sua carreira. Tá? Então é um filme bem interessante, também resgatado e muito citado em qualquer livro de estudo de polar do policial francês. E junto com ele nós temos O Brotinho Venenoso, que é um pastiche de filme noir americano, do Bernard Bauderier, o primeiro dos 8 filmes com o personagem Lemmy Caution, né? Que é vivido pelo Ed Constantine, um ator americano que vai trabalhar na França, e é uma espécie de super espião, é um espião, é uma mistura de filme de espionagem com filme noir, bastante pulp, né? Bastante aquela ficção barata, tem a femme fatale, é tudo muito estilizado, muito assim, um pastiche de noir mesmo, e vale como uma curiosidade, tem um depoimento inclusive do Ed Constantine nos extras, porque o Ed Constantine, ele vive o personagem do Lemmy Caution no Alphaville do Godard. Então o próprio Godard, né, quando vai fazer o Alphaville, não só chama o Ed Constantine, como faz ele reviver o personagem do Lemmy Caution, que começa a sua trajetória aqui no cinema, justamente nesse filme bastante icônico desse período do filme noir francês. Aí nós temos a terceira caixa do mês, Giallo, volume 7, que beleza, né? Chegar a 7 volumes
do giallo italiano. E aqui com mais um dos gialli do Lúcio Fulci, uma sobre outra, o primeiro giallo do Lúcio Fulci, um filme muito importante na sua trajetória, tá? Inclusive há um extra muito bom, um depoimento de quase 40 minutos do Stephen Thrower. O Thrower é um dos especialistas do Fulci, tá? Então ele vai explicar toda a importância situada dentro da obra do Fulci. Tem o Jean Sorel que trabalhou com o Fulci, inclusive, trabalhou em outros filmes de giallo, e a Marisa Mel, que trabalhou com o Bava no Diabolique. Então é um filme bem interessante, que não se encaixa no padrão do giallo tradicional, mas tem uma linha de giallo que dos anos 60, que o Lenzi, inclusive, fazia como filmes como Orgasmo, que aí uma sobre outra dialoga bem. Então é um filme bem interessante, com trabalho de uso do duplo, categoria do doppelganger, muito bem trabalhada pelo Lúcio Fulci. E mais um Fulci, né? Já estamos acho que mais de 10 Fulcis lançados, lembrando que só na coleção Giallo, O Segredo do Bosque dos Sonhos, Premonição e Uma Lagartixa num Corpo de Mulher. Junto no mesmo disco, Um Dia Negro, mais um giallo do Luigi Bazzoni, um dos diretores mais interessantes a trabalhar no gênero, tá? Com fotografia do Vittorio Storaro. Lembrando que nós lançamos já Os Passos, né? Com a Florinda Bolkan, e lançamos também A Mulher do Lago, que ele co-dirigiu com Franco Rossellini. Aqui a música do Ennio Morricone, um trabalho impressionante do Vittorio Storaro na fotografia. A sequência final é estonteante, né? Com o trabalho que ele faz com o uso das cores, da sombra, um trabalho muito legal, a questão da arquitetura também no filme. Há um depoimento do Franco Nero, inclusive do do Storaro nos extras, tá? Então é um diálogo bastante interessante, de composição de personagem, com a trama também é desenvolvida, bem diálogo, e muito bem, mais uma vez, um diálogo original, criativo e bem dirigido pelo Luigi Bazzoni. No disco 2 nós temos o Fotos Proibidas, do Luciano Ercoli, que nós lançamos A Morte Caminha à Meia-Noite, no último giallo. Tem a Dagmar Lassander, que é uma das estrelas do giallo. E é um filme que fala, muito interessante, que é aqueles famosos giallos que envolvem a personagem feminina, que é acossada, que fica numa situação que não sabe se o que está acontecendo, ela é acossada com uma chantagem, tem a questão da sexualidade, há uma questão dela estar ficando louca, não está ficando louca, e explora toda um título em italiano é bem melhor, né? Que são as fotos de uma senhora, proibidas de uma senhora de bem. Então vai falar dessa questão da respeitabilidade burguesa, dos desejos sexuais, do casamento, da mulher frágil. Então é um filme bem curioso aí do Luciano Ercoli, e com a música do Ennio Morricone. Também uma belíssima versão restaurada. Aliás, todos os filmes aqui estão com excelente qualidade de imagem, vale destacar isso. E fechando a caixa, As Lágrimas de Jennifer, que aí nós temos Edwige Fenech e George Hilton, casal 20 do giallo. A Edwige Fenech, a grande musa do giallo, aqui lindíssima como sempre, sempre eles dão um jeito de mostrá-la, né, pelada, né, aquela exploração do corpo da Edwige Fenech. E aqui nós temos no extra, inclusive, um depoimento do George Hilton, que é um ator uruguaio, fez carreira no Faroeste Spaghetti, fez carreira no giallo. Então um depoimento longo, que ele fala da carreira dele também. E aqui, esse daqui, ele é um giallo, assim, também, como se fosse de cara, tem todos os elementos do gênero. Tem a questão da sexualidade, a mulher que é acossada, tem as falsas pistas, o assassino com luvas, né, e com uma indumentária que lembra os 6 mulheres para o assassino. Então é realmente um giallo assim, 100%, com todos os elementos que fazem o giallo, e com a trilha sonora muito marcante do Bruno Nicolai, né? Então é bem interessante para quem gosta de giallo. Em junho nós vamos ter bastante lançamentos. Começando pelo Obras Primas do Terror, volume 10. Que beleza, 10º volume do Obras Primas do Terror. Uma edição limitada com 6 cards, caixa em luva reforçada. Com matemática. São os filmes de terror sobre satanismo, tá? As Bodas de Satã, versão inédita restaurada com extra de mais de 30 minutos. Uma Filha para o Diabo, também com extra restaurada, inédita versão. Tem um extra sobre o autor dos 2 livros. Alucarda, o famoso filme mexicano do Montezuma. A Sentinela dos Malditos, o filme do Michael Winner, né, diretor do Desejo de Matar, também restaurado com ótimo extra. A Chuva do Diabo, o raríssimo filme com Ernest Borgnine, também restaurado e com extra. E o Estigma de Satanás, um dos filmes do folk horror na linha do Homem de Palha, bem interessante também.
Então é muito extra, são mais de 2 horas aí de extras nessa caixa. O depoimento do Del Toro vale a pena sobre o Alucarda. Ou aí nós temos o Clássicos Sci-Fi volume 6, uma edição limitada também com 6 cards, caixa em luva reforçada com 3 DVDs, que reúne são 6 filmes aí da ficção científica. Vampiros de Almas, inédita versão restaurada, quase 50 minutos de extra, gente. Nunca um filme foi lançado assim no Brasil. Don Siegel, primeira versão, filme importantíssimo sobre paranoia anticomunista. O Homem do Terno Branco, um filme da Ealing, que é uma comédia social com uma tradição, com comentário, comédia com sátira, com comentário social, remetendo aos inícios da ficção científica lá com o Jonathan Swift. Então é bem interessante, com Alec Guinness, restaurado e com extras. O Segundo Rosto, do John Frankenheimer, com mais de 1 hora de extras, com Rock Hudson, um filmaço de ficção científica. Terra Tranquila, aquele filme cult neozelandês, também restaurado com meia hora de extras. Odisseia para Além do Sol, filme raríssimo da Nouvelle Vague tcheca, que inclusive foi uma das referências do Kubrick para fazer o 2001, Odisseia no Espaço. E essa é a Viagem ao Fim do Universo. E a Odisseia para Além do Sol, que é o filme aí também cerebral, com efeitos especiais bem interessantes, filme raro americano. Tá? Aí nós temos outra coleção, que é Slashers Volume 5, edição limitada com 4 cards, uma caixa em luva reforçada com 2 DVDs, reunindo os filmes A Morte Convida para Dançar, o famoso baile de formatura com a Jamie Lee Curtis, restaurado com um extra de 40 minutos. O Último Pesadelo, o famoso Curtains, que é um dos filmes mais interessantes do ciclo slasher, também restaurado e com um ótimo extra. O Maniac Cop, O Exterminador, o primeiro filme, tá? Do William Lustig, com o roteiro do Larry Cohen, que acabou de falecer, também com extras. E O Mutilador, que é um dos filmes que tem as mortes bastante infames aí, de slasher. Então com bastante extras na linha que vocês querem do slashers. E aí nós vamos começar a vender para o mercado o Lobisomens no Cinema, que nós lançamos exclusivo para o site, eu já falei dele, com aqueles 5 filmes de lobisomem, incluindo raridades aí, como o Lobisomem, aquele filme dos anos 50. E, mais importante, fechando o mês, o exclusivo do nosso site, comprem na loja, é versátil. HV, aliás, até o dia 7 de maio tem uma venda antecipada do pacote completo com R$40 de desconto. Tá? O exclusivo é M, o Vampiro de Düsseldorf, uma edição limitada com 4 cards em 2 DVDs, reunindo a inédita versão integral restaurada do M, o Vampiro de Düsseldorf do Lank e a inédita versão restaurada do M, o Maldito do Joseph Losey, que é o remake que o Losey faz em Hollywood. São 2 grandes diretores, 2 obras-primas e o mais importante, são quase 4 horas de vídeos extras. Então é a edição definitiva do M no formato SD, em DVD no Brasil. Então comprem, é uma edição realmente limitada, uma tiragem bem pequena, comprem para aproveitar inclusive os cards. Então é isso, muito obrigado e em julho nós teremos também ótimas coleções aí, inclusive com novidades para vocês, todas em DVD, com muitos extras, com esse mesmo padrão de qualidade. Contamos com vocês comprando na nossa loja e também nos nossos revendedores. É isso, muito obrigado e até julho.